Bom dia, pessoal. Vamos para a nossa correção dos exercícios de revisão, tá? Então, número 1. Colocando o fator em comum em evidência, fatore cada um dos seguintes polinômios. Bom, colocar o fator em comum é colocar aquele valor que aparece para as duas parcelas, para os dois monômios no caso aqui. Então, se eu observar a letra A, eu tenho y elevado a 6 menos xy elevado a 5. Bom, você vai pegar o valor que está se repetindo nas duas parcelas e você vai pegar o maior valor possível. Por exemplo, aqui na primeira parcela eu tenho y elevado a 6. Significa que o y está multiplicando por ele mesmo, repetindo 6 vezes. No segundo tem menos x, o x está repetindo uma vez, vezes y elevado a 5, que é o y repetido multiplicando ele mesmo 5 vezes. Então, dentro disso daí, nós conseguimos tirar y elevado a 5 porque a primeira parcela tem 6. Então, eu consigo tirar 5 deles. Então, olha só, vou botar o y elevado a 5 em evidência. Se eu colocar o y elevado a 5 em evidência, da primeira parcela aqui, que é o y elevado a 6, vai me sobrar apenas 1. Porque eu tinha y elevado a 6, então eu tinha o y repetindo lá 6 vezes. Se eu tirei 5, então 6 menos 5, vai sobrar apenas 1. Então y elevado a 1. Menos, vou repetir o x, porque o x eu não retirei. E eu vou repetir algum número mais. Por exemplo, se eu tirei o y elevado a 5 dali, só ficou então o valor de x sozinho. Porque ele apareceu tanto no primeiro quanto no segundo. Só que no segundo não sobrou nada. Então ficou y elevado a 5, que multiplica y menos x. Esse é o resultado. Na letra B. A letra B eu vou escolher um número que ele consegue dividir tanto o 18 quanto o 12. E procurar, né, se existe algum número. Eu procurando aqui, achei o valor que é o número 6. Eu consigo dividir tanto o 18 por 6, quanto eu consigo dividir o 12 por 6, tá? Então, esse é o valor numérico. Agora, a letra que se repete, você pode ver que tem o n repetindo duas vezes, e aqui tem o n repetindo uma vez apenas. Então, eu vou repetir 6n, porque ele aparece nos dois, tá? Então, eu pego 18 dividido por 6, vai dar 3. E eu tinha n ao quadrado, isso significa que tem o n repetindo duas vezes, e tirei um dos n's. Vai ficar apenas 1n, tá? E aqui eu vou botar o mais, e os 12 dividido para 6 dá 2. E o n, eu removi ele, só tinha 1n, então eu tirei. Ali, como tinha 2, só ficou 1. Então ficou 6n, que multiplica 3n mais 2. Na de baixo, a mesma coisa. O valor que divide tanto o 20 quanto o número 5 é o próprio número 5. Então, botei o 5 do lado de fora, que é o valor numérico. Agora, o valor que se repete nos dois é o x, né? Tem o x aqui e tem o x ao quadrado. O maior valor possível é só o x, tá? Porque aqui o máximo que aparece é um x. Então, se eu tenho 20 dividido para 5, vai dar 4. E eu tinha x elevado ao quadrado. Então, tinha 2 menos o 1 que eu tirei aqui, né? Então, vai ficar apenas 1x lá dentro. Menos esse x aqui que está aqui dentro, eu tirei ele também. E tirei esse 5. Né? 5 dividido para 5 dá 1. Então vai ficar 1 e só sobrou o y. Então posso botar o y aqui. Então ficou 5x, que multiplica 4x menos 1y. Na letra D e última, eu tenho que o x ao quadrado, né, aparece em todos eles. E eu tenho o 2, o 16 e o 8. Todos esses números eu consigo dividir pelo número 2, tá? Logo, eu vou ver os números que aparecem, tá? O x ao quadrado, ele aparece tanto na terceira parcela, no segundo tem x elevado ao cubo, então tem o x aparecendo 3 vezes. E ali tem o x elevado a 7, que é ele repetindo ele mesmo 7 vezes. Então eu consigo tirar o x ao quadrado, que é o máximo que eu consigo tirar de todos eles. Então ficou 2x ao quadrado. Então, ó, se eu tenho 2 dividido para 2, vai dar 1. Se eu tenho o y não tirei ele, então ele continua ali, fica 1y. E aqui eu tinha x elevado a 7.
Como eu tirei 2 dele, então vai ficar 7 menos 2, que dá 5. Então ficou x elevado a 5. Mais 16 dividido por 2, que vai dar 8. E o x ao quadrado eu tirei, né? Tinha x ao cubo, então eu tirei 2, ficou só 1x. Então ficou 8x. E ele ficou menos 8 dividido para 2, que dá 4. E agora o x ao quadrado, se eu tirei o x ao quadrado, vai ficar nada. Então vai ficar só o 4, porque eu tirei aquele valor ali. Então esse é o resultado da número 1. A número 2 está escrito assim: o produto do polinômio x mais 5 pelo polinômio x mais 8 é igual a... Então tem aqui, ó, x mais 5, que vai multiplicar x mais 8. Tá? Aqui eu vou fazer o chuveirinho, ó, x que multiplica x e x que multiplica 8. Depois 5 que multiplica x e 5 que multiplica 8. Então vou ter x vezes x, x ao quadrado. X vezes 8, mais 8x. Aqui 5 vezes x vai ser mais 5x. E 5 vezes 8, mais 40. Simplificando isso aqui, nós vamos ter x ao quadrado mais... Eu só posso somar quem tem o mesmo grau, né? Então 5 com 8. 5 mais 8 que dá 13x. E o número ficou separado, que é 40 ali sozinho. Tá? Número 3. O produto do polinômio x menos 3 pelo polinômio x mais 4 é igual a... Então você vai fazer igual. X menos 3 que multiplica x mais 4. Então, ó, x vezes x teremos igual a x ao quadrado. X vezes 4, que vai dar 4x. Agora de baixo. Menos 3 vezes x vai dar menos 3x. Menos 3 vezes 4 vai dar menos 12. Simplificando vai ficar x ao quadrado e eu posso só usar esse com esse, né, que é o mesmo grau. 4x menos 3x vai dar mais x menos 12. Então esse é o resultado da número 3. Número 4. Encontre o polinômio que representa a área do quadrado abaixo. Então nós temos aqui que o quadrado tem lado 5x ao quadrado vezes y. Quando eu tenho a área do quadrado é igual a lado vezes lado. Então eu vou fazer a área igual a 5x ao quadrado y vezes 5x ao quadrado y. Então eu vou multiplicar número vezes número. 5 vezes 5 dá 25. X ao quadrado vezes x ao quadrado, eu repito o x e somos expoentes. 2 mais 2 que vai dar 4. E y vezes y tem um 1 aqui em cima, né, do y, quando não aparece nada. Então 1 mais 1 vai dar 2. Então y elevado ao quadrado. Essa foi a número 4. A número 5 é 4xy ao quadrado vezes 3xy ao quadrado. X ao quadrado y, né? Então teria aqui, ó, número com número, 4 vezes 3, que dá 12. X com x ao quadrado é como se tivesse um 1 aqui em cima, se não aparece. Então 1 mais 2 dá 3. Então fica x ao cubo. Y ao quadrado vezes y ao quadrado é 2 mais 2, que dá 4. Então 12x ao cubo, y à quarta, que 2 mais 2 dá 4. Então ficou esse valor aqui. Beleza, pessoal? Então essa foi a nossa correção. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.